Ao tentar impedir um homem de cometer suicídio, o jovem otimista Jo Chun-won fica em coma. E estando entre a vida e a morte, ele conhece os ceifadores Kon Hyun e In Hyun-go, que lhe propõem um acordo. Querem que ele faça parte da equipe de gestão de riscos por alguns meses, impedindo que outras pessoas cometam suicídio, até que, enfim, depois de alguns meses, ele possa recobrar a consciência. E essa é a história de Tomorrow, esse K-drama especial que esteve no ar no ano de 2022 e eu acompanhei entre o dia 9 de abril e 29 de maio, episódio por episódio, e nesse TBT você vai saber tudo que eu achei sem eu mexer em nada dessa série incrível e imperdível que você deve assistir. Mas tudo isso depois da vinheta. Fica aqui. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 또 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. 사랑해요. 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Súria. Hoje nós vamos falar sobre Tomorrow, ou Amanhã, esse K-drama que estreou no Netflix e tá abalando as estruturas emocionais de todo mundo, e isso eu estou falando sério. Tem um recadinho que é dado antes da exibição do K-drama, que é o seguinte, que ele é sensível para o tema suicídio, e essa é a vantagem que eu vou dar sobre o fansub, sobre a dona Netflix. Viu, dona Netflix? A legenda de vocês estava horrível sobre essa introdução. Eu vou ler aqui o que foi dito no fansub, que eu aplaudi maravilhosamente bem. Além deles deixarem o texto mais completo sobre a explicação do K-drama, eles ainda deixaram uma observação sobre aonde a pessoa tem que procurar ajuda se tiver algum problema desse tipo. Eu vou ler aqui na íntegra para vocês também que estiverem ouvindo o podcast, mas também esse texto vai estar escrito lá no meu post e vai estar escrito em todos os posts que eu publicar sobre Tomorrow. Então é o seguinte, gente, Amanhã, Tomorrow, é um drama de fantasia sobre uma equipe especial que cuida de humanos com alto risco de suicídio. Se esse tema é sensível para você, esse drama pode não ser adequado. No Brasil, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio. Procure cvv.org.br. Na edição da Netflix, eles colocaram o texto do site original em inglês, que não presta esse serviço. Não sei se ele é mundial ou não, mas aqui no Brasil o CVV faz um ótimo trabalho. Eu acho interessante vocês seguirem lá. Agora falando sobre o K-drama, porque ele é chocante, é interessante e pode ser muito importante. Todo mundo sabe, pelo menos é dito, que na Coreia existe um grande número de pessoas que cometem suicídio. Isso também é dito dentro de uma cena lá do Tomorrow. E o que faz essa equipe, como foi dito na introdução? Eles prestam serviço para que a pessoa não cometa suicídio. Então, essa equipe comandada pela Hyun, ela chega no momento que a pessoa está querendo fazer aquele ato do suicídio e tenta convencer a pessoa a reverter nessa situação. E o que eu achei brilhante, mas ao mesmo tempo tem que ter um certo cuidado, é que eles expõem a história da pessoa até aquele momento. Então você sofre junto com a pessoa, você vê o erro, você vê, por exemplo, o bullying, quem cometeu o bullying, quem sofreu o bullying, como que é essa situação toda, e depois eles tentam reverter essa história. Então falar para a pessoa, olha, você vai conseguir superar esse problema agindo desse jeito, ou a pessoa que fez esse ato com você merece tal tipo de punição, e a pessoa recebe essa punição. Então aí que eu achei esse K-drama maravilhoso, que diferente do aquele que eu não deve ser citado, que todo mundo já deve saber, mas existe um começo, um meio e fim, existe uma explicação, porque você tratar de problemas mentais, você tratar de pessoas em temas sensíveis, você tem que ser muito eficiente no tratamento como você expõe isso, para que não fique aquele negócio assim, eu cometo bullying, mas tudo bem,
ou eu sou uma sociopata, mas tudo bem. Então eu acho que até agora, pelo menos o que eles misturaram de drama, comédia, Ruon tá sensacional, ele tá muito divertido, ele tá sendo aquele cara que o iniciante que faz tudo errado, que tá querendo resolver os problemas. E a maravilhosa, que ela, pelo menos até agora eu tô gostando bastante dela, a da Kim Hee-seung, ela está ótima no papel, ela faz o papel de uma ceifadora e tem uma história dela aí que eu não entendi muito bem, ela tem que salvar alguém que morreu. Eu tô quase apostando que é o Ruon. Acho que tem uma história aí que eu acho que vai rolar. Sempre tem que ter um romance, né, gente? Se não tem romance, né, não é que drama. Mas ela se apresentou de maneira sensacional. Aliás, eu amei o visual dela. O visual dela tá incrível. Que delícia de ver, gente. Que roupa maravilhosa, que figurino bom. E eles vão fazer uma espécie de MIB, assim, sabe? MIB do tentar, sei lá, evitar que as pessoas morram. Lá, pelo que eu entendi, gente, depois qualquer coisa me corrijam, é uma espécie de céu, né? Então eles são o FBI, o arquivo X, né? Onde ninguém quer trabalhar lá do céu, né? Pelo que eu entendi, eles estavam querendo excluir a equipe de 3 pessoas, né? Ou 2, que é o caso dela, né? E do parceiro. Eles estavam querendo excluir a equipe porque não estava dando certo, daí eles acabaram o personagem do Ruon, né? O Jung-won, que acabou entrando na equipe, né? Vamos ver o que vai dar essa história. Mas como foi bem dito, eu vou falar de novo, é um tema sensível, tem a comédia, tem cenas ótimas de efeitos especiais com o seriado. Dito isso, eu vejo vocês semana que vem com o episódio 3 e 4, que eu adorei. Eu vou ver a versão dublada, prometo, se na Netflix, porque também tem essa opção no canal, tá bom? Quem tá falando aqui é a Súria, e você está no NunaCast. Até semana que vem. 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, fãs de amanhã. Quem tá falando aqui é a Súria. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o episódio 3 e 4 de Tomorrow, ou Amanhã. Mas antes disso, eu tenho que me retratar que, brincadeiras à parte, eu sou a pessoa mais desligada do planeta. Eu gosto de assistir um K-drama sem saber absolutamente nada sobre ele. Acho que eu já falei isso em algumas oportunidades aí. Claro, se eu souber quem é o opá da vez, é claro que eu já vou saber a referência dele, tô seguindo com ele, aquela facilidade toda. Mas, em alguns casos, eu não procuro nada sobre o elenco, alguma referência anterior, justamente para eu não ter um parâmetro de eu gostei do ator em tal K-drama, mas eu tô gostando nesse, papapá. Claro, com a exceção dos nossos opás queridos. Mas eu agora tenho que me retratar sobre a nossa prota querida, a nossa ceifadora de cabelos de chiclete, a Hyeon. Quem tá interpretando a Hyeon é a Kim Hee-seung. Ela fez, gente, eu fiquei em estado de choque. Ela fez a Grande Doutora. Ela foi a prota que dividiu o espaço lá com o nosso queridíssimo Lee Min-ho. E eu estou surpresa com a interpretação dela aí, que além de Faith, né, ela fez agora outros trabalhos, depois disso, etc. Agora ela está em Tomorrow. Então eu gostaria de reafirmar uma coisa. Se eu não disse, eu pensei ou falei isso com alguém. A minha reclamação do papel dela em Faith foi que ela não se deu bem com a parte de humor. Eu não ri em nenhum momento nas cenas dela no começo. Eu fiquei muito pelo contrário. Eu fiquei com muita raiva da personagem no começo de Faith. Mas depois que o negócio ficou, digamos assim, sério, apesar que eu posso dizer que tem que ter alguma coisa séria naquele K-drama, além das brincadeiras de Mortal Kombat, mas detalhes à parte, né? Quem quiser vai ouvir lá a minha crítica sobre a Grande Doutora. Na parte dramática, ela se deu muito bem, tanto que no final, do metade pro fim, digamos assim, de Faith, eu torci pela personagem, me emocionei em vários momentos e eu dizia assim, siga adiante que vale a pena, né? Mas vamos falar de Tomorrow. Bom, eu estou amando esse episódio 3 e 4, foi totalmente pessoal. Eu fiquei surpresa em ver que o personagem do nosso Ruon já foi resolver um perrengue dele do passado, junto com um amigo.
gente, que coisa mais legal, né? O que tá acontecendo com os K-dramas ultimamente? O pessoal não espera até o capítulo 10, o pessoal já adianta já, alguns casos, já adianta tudo logo nos primeiros 3, 4 episódios, já pra você ficar com a expectativa lá em cima. Amei! E agora eu já sei mais ou menos como está funcionando, como funciona este Tomorrow, então já não está sendo tão impactante, pelo menos as histórias que estão sendo abordadas agora não estão sendo tão impactantes quanto foi no primeiro episódio. Eu realmente não esperava aquilo que aconteceu, de falar sobre suicídio. Agora que eu entendi o que está acontecendo, não fica tão pesado, digamos assim. Vários momentos, várias frases épicas, e divertidos também, que eu acho muito legal a gente quebrar esse clima, né, de tensão. Meu, eles vestidos de galinha, é a melhor coisa do mundo, gente. E as cenas extras também, no soundtrack número 1, eles também colocavam bônus, e também tá tendo essa opção de bônus nesse daí. Será que é uma tendência do K-drama? Eu vou pensar, eu vou ver alguma coisa no futuro, vou analisar isso aí. E... Que mais? Ai, a frango, o lance do gosto do frango, eles foram atrás para conseguir o frango para entregar pro amigo. Mas uma coisa que é também uma outra frase muito significativa, aliás, várias frases muito bem colocadas nesse K-drama, e uma bem significativa, é que as lembranças positivas muitas vezes nos enganam, né? Então a gente acredita que uma coisa é muito deliciosa, muito gostosa, e quando você vai ver a real não tem nada a ver com aquilo que você imaginava quando você era criança. E é interessante saber que isso realmente é real. E o finalzinho, gente, aquela moça fantasma lá tentando salvar o companheiro, e aquele gancho e aquela cena dos bastidores, né? Ela perdendo os poderes, ficando de castigo lá durante uma semana. Eu estou com a expectativa muito alta sobre esse K-drama. Eu não vejo a hora de continuar. Então eu vejo vocês nos próximos episódios na semana que vem. Quem tá falando aqui é Surya e esse é o NunaCast. Beijo pra vocês. 잘못한 기차가 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é a Surya, tudo bem com vocês? Os ceifadores estão querendo cortar a audiência de Tomorrow ou amanhã. Gente, eu acho que para quem acompanha o Momento K-drama deve já estar sabendo que a audiência despencou assim de uma maneira aterradora, do 8º para o 20º lugar, ou além disso, 28º lugar na colocação. Essa semana, não no episódio 5 e 6, no episódio que está exibindo lá originalmente na Coreia, Tomorrow deu uma leve recuperada. Agora está mais ou menos em uma média de 3,6 pontos de share, né, de audiência, em 20º lugar, sendo que a pior colocação foi 2,7, 28º, que foi no episódio exibido originalmente lá no dia 16 de abril. E o que é mais interessante é que a audiência aqui no Brasil, o público aqui no Brasil, tá gostando demais de Tomorrow. Eu fiz uma matéria bem pequenininha, que eu acredito que o problema é que, sendo exibido no país de origem, quando você critica alguma coisa muito pessoal, ou muito social, ou muito política, ou alguma coisa do tipo, dói na população, né? Seria a mesma coisa que a gente fazer um filme ou uma série criticando alguma coisa do país, aqui do nosso Brasil, etc. Então eu acredito que, além do problema do impacto do tema sobre suicídio, ainda tem esse detalhe do espelho, que a gente chama, né, de você se ver através do espelho, os próprios defeitos, esse tipo de coisa. Mas, fora isso, vamos falar sobre o episódio 5 e 6, que eu achei sensacional. O primeiro episódio, que aqui na Netflix foi exibido agora, dublado direitinho, a gente ficou sabendo a história da moça que estava tentando salvar o marido do suicídio e que ele achava que ele era responsável pela morte dela. Então a gente acabou vendo o passado dele, que todo mundo culpado, foi por tua culpa que a tua mãe morreu. Imagina, né? Parece que um bebezinho tem culpa que a mãe morre. E enfim, e ele se sentiu culpado
porque a esposa estava dirigindo e ele, enfim, ela tentou desviar para que ele não morresse e tal. Gente, coisas acontecem na vida, né? Coisas que a gente não tem previsão. Se a gente tivesse uma visão do que vai ser no futuro, com certeza a gente poderia evitar. E o que eu acho mais interessante nesse K-drama é que é uma coisa tão universal, sobre, não digo reencarnação que eles estão explorando, mas a vida após a morte. Como é que você se vê do outro lado depois que você morre, né? A alma separando do corpo, ceifadores, as pessoas vindo recolher aqui. Eu não sei com relação a qual fonte que eles estão procurando, qual fonte religiosa eles estão procurando esse tipo de informação, mas aqui no Brasil, pelo menos, é comum a gente escutar esse tipo de coisa, né? Quando você morrer, alguém vai vir te buscar, alguma coisa desse tipo. Então, realmente eu não sei, né? Dizem que grande parte da população da Coreia do Sul é evangélica também, é uma grande mistura de religiões, mas é muito legal e, de uma certa maneira, é até otimista, como foi no episódio seguinte, daquele senhor veterano de guerra. É muito interessante você ver que existe a possibilidade de ter alguém do teu lado te esperando, sabe, para te receber no momento de pós-morte, esse tipo de coisa. E particularmente eu acho que esse segundo episódio, né, no caso o episódio 6, foi tocante para o povo coreano, porque eu também descobri recentemente que lá na Coreia existe um problema muito sério com relação aos idosos. Claro, gente, isso daí é tudo coisa que eu pesquisei, então se realmente é o histórico do país, é uma coisa que eu não tenho como saber na realidade, né? É igual a imagem que o estrangeiro tem do Brasil, por exemplo. Então é tudo pesquisa que eu fiz no bom e velho Google. Então se eu tiver enganada, se existe alguém, algum coreano que puder contar pra gente essa história, se isso daí é real ou não, eu vou agradecer imensamente. Mas segundo a fonte que eu pesquisei, lá na Coreia parece que a aposentadoria para idosos foi colocada, acho que recentemente, se não me falha a memória, de 1988 para cá. Não é igual aqui no Brasil. E como sempre, o trabalho da equipe de roteiristas está excepcional. As frases motivacionais estão incríveis, apesar que a gente sofre em cada episódio, né, com a história individual de cada personagem, mas o equilíbrio entre o humor e os momentos de tensão estão sensacionais, e todos os atores está sendo maravilhoso acompanhar o trabalho de todos eles. Já falei no outro áudio, se eu não me falha a memória, que a atriz que está fazendo a Hyun foi a mesma que fez o Faith, né? E na época eu falei que ela trabalhava bem na parte dramática e não tão bem na parte cômica, e ela tá fazendo jus à personagem. Ela não ri quase de jeito nenhum, eu não sei nem se ela tem dente, ela não ri em momento nenhum. Agora, ao contrário, o Roon está fazendo um trabalho incrível, ele consegue ser fofo. Ele já tinha feito esse tipo de personagem com essa fofura, né, com essa inocência no Rei de Porcelana. Esse é o segundo trabalho que eu tô vendo dele, né? Eu vi primeiro o Rei de Porcelana, agora esse daí. E o Wong dele tá sendo muito divertido, e ele consegue ver aquela luz de otimismo no final do túnel. Agora, uma coisa que eu também tô gostando muito do Yoon Ji-won, que ele faz o assistente lá da Hyun. Ele é o Hyun-ju, assim, espero estar falando direitinho. Ele também está fazendo um trabalho ótimo, e foi divertido na hora que ele foi brigar lá com o pessoal e fez aqueles barulhinhos, aqueles splashzinhos de quadrinho. Eu achei muito divertido, muito divertido. Bom, mas enfim, eu acredito que no futuro nós teremos um vislumbre do passado da Hyun, e você vê que a gente teve alguma coisa no comecinho quando ela era adolescente, né? O amorzinho dela passando maquiagem no olho dela para ela ficar com o olho vermelho. Eu achei muito legal a referência, eu achei muito gracinha. E eu não sei se realmente já me fizeram essa pergunta no Facebook lá, se realmente vai ter um relacionamento romântico entre a Hyun e o Ji-won. Eu não sei, olha, vou jogar isso aqui pro céu. Eu tô com uma sensação que já que eles estão falando de reencarnação ou qualquer coisa do tipo, eu acredito que ele pode ser o grande amor da vida dela reencarnado, ou sei lá.
Eu tô achando que a senhora lá do paraíso lá deve estar aprontando alguma coisa para Ryon. Não vai passar batida essa história, tá? E sem tempo também, um outro momento divertido é aqueles gêmeos que aparecem em tudo quanto é canto, os Baeks, né? O Sr. Baek, que me lembrou os Wompa lá do Fantástica Fábrica de Chocolate, que eram todos parecidos e eles apareciam nos lugares mais aleatórios para poder ajudar a servir e fazer esse tipo de coisa. Bom, basicamente é isso. Estou amando, espero que vocês também estejam gostando tanto quanto eu. Eu estou com uma alta expectativa que Tomorrow vai fazer um sucesso estrondoso fora da Coreia, ou que talvez no futuro eles consigam olhar com bastante carinho esse K-drama que merece e será um daqueles que eu vou guardar no meu coração. Pelo menos até agora estou gostando demais, tá bom? Um beijo, gente. Vejo vocês semana que vem com o próximo episódio de amanhã. Né? Quase saiu um trocadilho. Amanhã eu vejo vocês com o episódio de amanhã de Tomorrow. E aqui quem falou foi Surya. Esse é o NunaCast. Até mais. 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, Dramaland, quem tá falando aqui é Surya, tudo bem com vocês? Esse é o NunaCast e nós vamos falar sobre os novos episódios de amanhã, mais precisamente os episódios 7 e 8, que aqui na Netflix está como Prisão Sem Grade e Negociador. Gente, que coisa! Aconteceu o episódio que eu estava prevendo sobre gordofobia, ou sobre peso e sobre assédio de uma maneira geral, né? Aquele tipo de coisa que a gente sabe que é bastante comum hoje na sociedade, a pessoa ficar olhando mais por cima do muro do outro, né? A aparência, como é que o outro está, se tem a ver com o que a sociedade exige, do jeito que você esteja e coisas do tipo. E é claro que o segundo episódio, o Negociador, foi uma consequência do que aconteceu com o primeiro, né? Com o episódio anterior. É quase uma sequenciazinha que a gente tem ali. Gordofobia, que coisa complicada, né? Eu acho que de uma maneira geral a sociedade exige muito. Esses dias eu sempre vejo, por mais que a gente brinca nas redes sociais falando que os meninos que fazem K-drama eles são lindos e tal, mas a beleza, como diria minha mãe, está nos olhos de quem vê. Então tem atores que tem meninas que acham lindos e eu não acho tanto, e vice-versa. Mas com relação à estética geral, ao peso, principalmente, vamos falar dos K-dramas, que as pessoas lá têm que ser magérrimas, mas assim uma magreza que chega a ser assustadora. Assim, uma mulher que pesa mais do que 45 kg é considerada gorda, pelo menos dentro do meio dos K-dramas. Então ali foi mais ou menos um tapa na cara assim, tá? E é interessante que, como eu digo, eu vou falar isso sempre nos meus áudios, o roteirista de Tomorrow, os roteiristas, eles são incríveis. Então o trabalho que eles fizeram para você ficar tentando descobrir qual daqueles funcionários poderia ser o funcionário que poderia se matar, já dá uma certa característica. A gente se vê mais ou menos dentro da gente tendo o nosso próprio preconceito. Olha que interessante, eu vou explicar. Quando eles estavam procurando, a gente ficou pensando, será a menina que é gorda? Será que é o rapaz que é tímido? Será que é a outra mulher que é casada? Quando você fica apontando, será que essa pessoa tem depressão por causa da condição que ela está vivendo? Você fala assim, eu acho que é essa pessoa. Você já automaticamente já está achando que por aquela pessoa ter aquela condição, ou viver naquela condição, ela já pode automaticamente ter depressão. Nesse K-drama, reflitam bastante sobre isso. E no final, quem era a pessoa que estava mais propensa a ter problema era justamente aquela que era magra, né? Aquela que tecnicamente seria mais bonita, a mais, sei lá, estaria dentro dos padrões que a sociedade impõe. Então você veja bem como a gente se sabota de uma certa maneira nos nossos próprios pensamentos. E olha que roteiro incrível quando foi colocado desse jeito. Achei sensacional. Aposto que você também pensou
como eu. Ah, será que é aquela fulana? Será que é fulano e tal? E olha só que beleza. E a gente viu que todas as pessoas que tecnicamente teriam mais problemas eram as pessoas que mais estavam conseguindo se encaixar dentro ou superar aquele problema que ela estava tendo. Por exemplo, aquela mãe, ela estava tendo um problema para poder deixar a filhinha lá no escritório e tal, mas ela não tinha problema com isso, com a filha. Ela não se sentia deprimida por ela ter a filha. Ela era uma guerreira, ela estava lutando, e como a maioria das mulheres também. A outra menina que é gorda, ela não tinha problema com a imagem dela, e ela já tinha tido anorexia então, né? Então ela sabia que aquilo não era um negócio legal, e ela acabou superando o problema, e também indo além, indo pro final, acabou ajudando aquela moça que também tinha anorexia ou bulimia, e que não estava conseguindo se ver bem, entender a própria imagem, se reconhecer e achar que tudo bem. E o outro rapaz que tinha aquele problema de não era autoestima, né? Ele era tímido e tal, ele também conseguia resolver muito bem, obrigado. O único que foi penalizado de verdade ali, além da menina que conseguiu superar o problema da anorexia, etc, né, que foi o finalzinho, foi o chefe, que também achei sensacional. Me respeite, eu tenho idade para ser sua bisavó. Achei aquele final incrível. E o outro episódio foi sobre o rapaz que ajudava as pessoas a se matar, que era o caso que eles estavam no começo lá, enfim, né, com o gás lá. E eu achei interessante o seguinte, que quando o rapaz falou, tá faltando uma pessoa, eu já matei. Falei, um desses aí é o próprio ceifador, digamos assim. E quando eles viram o ceifador de verdade, daí a coisa pegou, né? E daí a gente teve um leve vislumbre, um pouquinho mais do passado da Ryeon e do Jeonji, que a gente sabe que, sei lá, eles tiveram uma história aí que a gente não sabe exatamente o que rolou. Eu não sei se ele a matou ou ela o matou, sei lá, acho que teve alguma treta aí que a gente vai desvendar aí mais pra frente. Agora eu tô aqui tentando descobrir qual que é o parzinho da história. Eu sempre fico procurando o par. Eu sempre fico procurando chip em algum lugar, né? Ai, meu Deus, que curiosidade. Eu quero saber o que o nosso querido Ruum tá fazendo nessa história dele ser o cara mais legal dessa parada toda aí, né? O cara mais otimista, o cara mais pra frentex, como eu já disse em outras vezes. Então, eu realmente queria saber qual que é a trama toda. Eu acho, né, que a dona do pedaço lá, a rainha, né, a grande administradora desse céu aí, ela deve estar sabendo o que está acontecendo, né? E o único que está mais ou menos sem uma história que a gente viu até agora é o menino lá que o pessoal brinca, né? Do K-pop, do grupo de K-pop lá, o Ryugu, que aquele cabelo dele é muito legal e o visual dele é muito bacana. A única coisa que, gente, eu vou falar alguma coisa aqui entre nós. Esse negócio de ele colocar o dedo no nariz, não gostei não. Quem foi que teve essa ideia, né? Mas, enfim. Acho que acabou. Acho que dentro das emoções foi muito bom o episódio. Meu Deus, eu fico pensando qual que será o próximo, qual que será o pecado, né, da sociedade do próximo episódio. Sei lá, o que tá faltando? Pessoa trabalhar demais? Já foi. Sei lá, eu sei que de qualquer maneira vai ser um episódio muito forte, tenho certeza, e com um roteiro incrível, né? Então é isso, gente. A gente se vê amanhã. Gostou do trocadilho? Amanhã a gente se vê no próximo episódio, semana que vem, ou qualquer hora que você estiver ouvindo esse NunaCast aqui. Um beijo pra vocês. Quem tá falando é Súria e até mais. 잘못한 기차가 사랑해. Olá, Dramaland, quem tá falando aqui é Súria e hoje nós vamos falar de amanhã. Mais uma pegadinha. Ou Tomorrow, esse K-drama maravilhoso. Não sei como é que a audiência tá caindo, gente, lá na Coreia. Tô muito triste por isso, mas espero que aqui no Brasil pelo menos esteja sendo muito bem recepcionado, porque sem palavras. Olha, eu lembro que na semana passada eu falei assim, gente, não sei qual tema mais eles podem explorar de histórias individuais nos próximos episódios, e olha os que eles superaram. Gente, eu nunca ia imaginar o que foi aquele episódio primeiro que a gente viu essa semana.
cachorro suicida. Que loucura, gente, foi aquilo. Eu particularmente fico muito triste com episódios quando tem doguinhos que morrem. Mas o jeito que foi colocado ali foi de uma pureza dos dois lados, né? Para ensinar a lição. Para quem tem cachorro, que ele sente, para você entender que o cachorro fica ressentido quando você tá deixando ele meio de escanteio. E para entender também que o amor do cachorro é eterno, né? Aquele finalzinho foi muito bacana quando ele se encontra com o dono dele 50 anos depois lá no céuzinho. Que episódio fofo, ele indo, correndo, abanando o rabinho, lambendo. Oh, gente, eu adorei aquele final. Só foi amor. Pra quem gosta de doguinhos, realmente foi bem forte. Mas eu acho que em matéria de assunto forte, o segundo, eu acho que não lembro se eu disse em algum podcast, mas eu já estava prevendo mais ou menos de algum assunto desse tipo. E estupro é uma coisa muito séria. E o que é mais assustador é que o discurso, o texto que foi usado do depoimento ou do jeito que o advogado falou do primeiro julgamento, quando o rapaz foi absolvido lá, enfim, e o segundo também. E é uma coisa que, para quem acompanha a notícia aqui no Brasil e infelizmente também lá na Coreia, o diálogo é exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo, gente. Isso que foi o mais assustador. E, independente disso, que eu não vou entrar em detalhes, porque o episódio foi autoexplicativo, eu não preciso elogiar e aplaudir. Eu acho que tenho que aplaudir o suficiente tudo que foi dito lá. Não teve uma vírgula fora sobre como foi abordado, como foi explicado, como foi o julgamento, qual foi a sensação das vítimas. Porque eu falo as vítimas, porque o irmão dela também foi uma vítima da circunstância, né? Que ele se sentiu culpado pelo que aconteceu com a irmã. E não é somente, só vou expandir um pouquinho, não querendo me prolongar muito, e não é somente em casos extremos assim, não. A gente viu alguma coisa parecida com isso naquele episódio em que a moça tinha morrido no acidente de carro. Acho que vocês lembram. A culpa de você está no momento de que você causa alguma dor para alguma outra pessoa querida do teu lado. É o sentimento de culpa, né? Nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, se eu chegasse um minuto antes. Ah, nossa, se eu não tivesse deixado a pessoa aí em tal lugar. Então realmente não tem como a gente prever, né? Qual vai ser o futuro da pessoa diante de uma decisão tão simples, né? Que é de repente virar uma esquina, ou perder algum minuto do elevador, ou descer pela escada, sei lá, alguma coisa que pode acontecer. Mas, independente disso, o que eu fiquei surpresa foi que eles avançaram um pouco mais na história individual dos protagonistas. Então quer dizer que a nossa queridíssima ceifadora, a Ryeon, ela tentou se matar e ela teve um relacionamento complicado com o Jong-gil. É isso? Que é aquele rapaz que já fez papel de vampiro em algum outro K-drama, o Lee Song-hyuk. Então ela teve alguma coisa com ele, mas ela lembra dele, mas ele não lembra dela. É isso que eu entendi. E tem uma outra coisa também. O nosso querido ceifador K-pop, ele teve alguma coisa com alguma moça. Foi dito, parece que era com a mãe dele. A mãe dele se matou. Então, lá no flashback apareceu sendo a mesma atriz que fez a mãe no passado e a moça que tá grávida agora no presente. Só que daí qual que é o envolvimento dele com essa moça? E por ela estar grávida, será que aconteceu tudo de novo? Será que ele se apaixonou pela mãe? Porque nessa altura do campeonato eu posso esperar qualquer coisa. Tecnicamente, se a mãe dele morreu no passado e ela, digamos, reencarnou como uma outra pessoa, nada impede dele se apaixonar. A gente sabe que, pelas algumas leis e algumas religiões, isso pode acontecer e é absolutamente normal. Você ser filho de alguém numa encarnação e na outra você ser
marido e vice-versa, o irmão ou alguma coisa do tipo. Será que é justamente esse o pecado? Agora, o grande questionamento é: qual foi a condição que ela ficou grávida, né? Será que ela tá grávida dele? Gente do céu, será que foi alguma maldição? Tô fazendo fanfic aqui na minha cabeça, viajando geral, né? E a gente vai descobrir tudo, espero que logo logo. E eu estou muito contente com esse K-drama guardar no meu coração, porque as palavras que são ditas lá são sensacionais. Eu acho que eles fizeram uma pesquisa incrível. Então eu vejo vocês semana que vem. Esse é o NunaCast. Quem tá falando aqui é a Súria. Um beijo pra vocês. Até mais. 잘못한 기차가 사랑해요. Alô vocês, tudo bem? Quem tá falando aqui é a Súria. Hoje nós vamos falar sobre Tomorrow ou Amanhã, os episódios 11 e 12, que foi de novo mais uma paulada no nosso cocoroto de informação, de história, de lição de vida. Gente, eu fico impressionada como esse K-drama é bom. Vou guardar no meu coração para sempre. E eu fico mais impressionada ainda com a baixa audiência, 3%, não chega a 3%. Tá bem difícil. Eu acho que as pessoas se assustaram, talvez, com o episódio piloto, que foi forte, muito forte, o tema de bullying. E daí acho que todo mundo debandou. E a mensagem que estava, o que está seguindo adiante, tá tão linda, tão maravilhosa, mas eu acho que não foi o suficiente para trazer o público de volta. E é uma pena. Mas pelo menos o que eu percebi aqui no Brasil, depois que a série estreia, né, uma semana de atraso lá na Netflix, tá todo mundo amando, adorando. Gente, é sensacional. Por enquanto eu não vi romance, então é mais uma daquelas séries que o romance é o segundo plano, mas isso não faz com que ela seja menos pior, digamos assim. É que a preferência das pessoas, a maioria, é por romance, comédia romântica, esse tipo de coisa. Mas, gente, por favor, quem quiser ouvir uma mensagem de consolo, é impossível não ter uma história, pelo menos até agora eu acho impossível não ter uma história que alguém não possa se identificar. E essa semana não foi diferente. Além de ser uma história totalmente comovente, foi uma história envolvendo um dos nossos protagonistas, o Hyun-woo, que agora vai a parte de spoiler, que contou uma das encarnações dele. Eu vou falar desse termo porque eu acho que, de uma certa maneira, tudo que tem falado, independente da sua crença, tem um pouco de espiritismo, budismo, e quem acredita em reencarnação. Isso a gente já percebeu desde dos primeiros episódios. Então vamos lá. Então contou essa história tocante do Hyun-woo, que quando ele era garotinho, que a mãe dele se matou, que é um pouquinho do que a gente viu no episódio anterior, uma continuação do que a gente viu no episódio anterior, do porquê ele ficava tão nervoso e, enfim, né, ele despertava o gatilho nele com relação a estupro. E nesse capítulo combo, né, 2 episódios, a gente viu que eles contaram um pouquinho da história da nação de Joseon lá, e, enfim, a mãe dele foi estuprada e depois ela acabou se matando, e que ele se sentiu culpado porque ele era criança e ele acusou a mãe de ser uma prostituta. E o que mais me impressionou nisso tudo, além da mensagem maravilhosa depois que eles falaram sobre o vínculo que a gente tem com as pessoas quando a gente tem essa história de reencarnatório, que a gente tem que, segundo algumas religiões, eu quero dizer assim, não quero especificar porque em várias delas, a gente fica sabendo que você tem uma história com algum espírito na tua vida. Você, de uma maneira ou de outra, com todas as pessoas com quem você conhece na tua vida, você cria um vínculo de história. Então, dependendo do desenvolvimento, como você se relaciona com essa pessoa, esse vínculo tem que ser corrigido nas encarnações seguintes. E a mãe do Hyun-woo, ela
teve esse vínculo com o filho, né, do perdão. Ele queria se reencontrar com ela para pedir desculpa, mesmo, sei lá, 400 anos depois. Nós não sabemos exatamente, mas foi bastante tempo. E realmente toda a história dela tem um combo de coisas que a gente tem que aprender. Além de que criança, o lance da fake news a respeito daqueles negócios, né, que as crianças falavam que ela era uma prostituta e tal. Gente, não mudou muito, né? A gente percebeu que não mudou muito nesses últimos 2000 anos, sei lá. E a gente viu que ele precisava pedir esse perdão para ela. E foi esse alívio. E além desse combo dele, que foi maravilhoso, ainda temos o combo da perda. Quantas mães aí na vida já não perderam seus bebezinhos de várias maneiras, em várias fases, e ficou com essa dor de que teria que dar uma chance pro bebê. Eu sou mãe, eu acho que realmente você tem aquele sentimento, na realidade, que você tá gerando uma vida e que você quer que essa vida progrida da melhor maneira possível. E realmente o sentimento que ela teve de culpa é o sentimento que a gente sente quando a gente vê o nosso bebê doente, ou que a gente pode ter causado alguma coisa para, sei lá, algum incidente. Ela sentia culpa, né? Porque ela teve que, ou ela continuou indo trabalhar para poder ter mais tempo de licença maternidade. E além disso, nós tivemos um pequeno vislumbre da história dos nossos dois queridos, né? Da Rion, a ceifadora de cabelos cor de chiclete, adoro essa cor de cabelo, gente, me apaixonei. E um pouquinho do Jung-Gil, que a gente não sabe qual que é a relação dos dois, porque pelo visto a dona diretora lá do céu guardou a historinha da última encarnação dos dois numa caixinha de Pandora, que a gente não sabe se abrir esse trem o negócio vai estourar geral. Eu achava, na realidade, que o relacionamento dela fosse com o On, com o nosso fofíssimo Rurum. Gente, agora tá dando nó. Quem é o protagonista amor dessa história? É o nosso queridíssimo Lee Jung-Gil, que faz o Jung-Gil, né, o ceifador mor aí da morte, ou ela, né, a Ki-Seon, que faz a Rion. Todo nome parecidinho, né, gente? Tem que falar desse jeito para ninguém confundir. E nossa ceifadora de cabelo chicletinho. Ai, adoro essa cor. Bom, enfim, eu não sei, tô aqui batendo cabeça. E vocês repararam também, gente, que Hyung-Woo, ele ficou sem o cabelinho loirinho? Eles cortaram, deram um corte geral no cabelo dele. Será que deu ruim na hora de fazer lá a descoloração no menino? Ficou bem diferente, ele ficou com um ar mais sério, né? Mais sisudo, não parecia tão divertido. E foi também explicado o motivo, né, dele ficar pondo o dedo no nariz. Apesar que eu acho meio estranho, apesar de ter sido bem justificado. Mas, ai, gente, bom, pelo menos aqui no Brasil não é de bom tom você ficar enfiando o dedo no nariz, né? Mas tem tanta coisa que a gente não sabe das peculiaridades de cada país, né? Tanto de cá pra lá, de lá pra cá, e daqui pra lá. Enfim, o que mais, gente, que eu quero falar? Com relação ao sonho, cada vez eu fico mais entretida com o modo operante dele. Agora tem esse lance de entrar no sonho da pessoa, de tentar falar com a pessoa de uma outra maneira, esse tipo de coisa. Será que eles têm mais poderes especiais assim, que a gente não tá sabendo? Bom, a gente sabe que no fundo, mesmo os poderes especiais deles não é o grande forte do K-drama, né? A gente tá deixando o lado fantasioso só para passar uma mensagem. E quantas mensagens incríveis estão sendo passadas aí. E a única coisa que eu fiquei com dúvida também, mas isso é coisa que é relevante, gente, não vai prejudicar a história. Voltando à história do passado lá da mãe do Hyung-Woo, que quando ele era pequenininho ainda, ela cuidou dele sozinha, né, falando que ele era que ela era mãe viúva, alguma coisa assim, não foi? Eu acho que foi isso que eu entendi, mas também não importa. A mensagem que foi a mais importante de todas. E de novo,
o tópico de culpa, que é importante, né? Eu acho que talvez o grande gatilho, né, de todos os problemas sociais é a culpa, tá no meu coração. Bom, então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Esse é o NunaCast. Quem tá falando aqui é a Súria. Espero vocês na semana que vem. E não esqueçam de seguir e visitar o nosso site momentoqueidrama.com.br. 잘못한 기차가 사랑해요. Olá vocês, quem tá falando aqui é a Súria, esse é o NunaCast e essa semana nós vamos falar sobre o episódio 3 e 14 de Tomorrow, amanhã, pra quem tá acompanhando na Netflix. E como sempre a gente ficou com o coração na mão vendo esses dois episódios que de uma certa maneira eles se relacionaram com o mesmo plot, que é sobre a escravidão ou a exploração da mulher em dois períodos marcantes da história da Coreia e da Coreia do Sul também, que foi um dos momentos do primeiro episódio, foi com relação às mulheres de conforto que foram prisioneiras na Segunda Guerra Mundial pelos japoneses, e a segunda história foi a história pessoal da nossa querida Hyun, que finalmente a gente ficou sabendo, tem um vislumbre da história dela e a relação dela com Jong-il. Então, até então, nós não sabemos a participação deles, se o Jong-il tinha alguma relação amorosa ou não. O nosso ator querido Song-hyuk tinha uma voz grave, um jeito todo pomposo de falar, então eu não tinha certeza se ele estava contra ou a favor da Hyun, mas pelo visto ela se lembrava do rosto dele, mas ele não se lembrava dela, basicamente. E nós teremos a conclusão dessa história na semana que vem. Eu fico muito triste com isso, mas enfim. E vale também voltar, não posso esquecer da participação especial da nossa querida atriz Yoon Ok-Kim, que fez a vozinha lá em Hometown Cha-Cha-Cha. Ela também fez a governanta No lá no Rei Eterno. Chamou uma personagem que tem que ser a avó, tem que ser a nossa querida Yoon Ok-Kim, que fez um trabalho excepcional nesse primeiro episódio, o 13 exatamente, que contou a história das chamadas mulheres de conforto forçadas a servir como escrava sexual na Segunda Guerra Mundial. Segundo pesquisei no artigo aqui no Google, em 8 de janeiro de 2021, a Justiça da Coreia do Sul condenou o Japão a indenizar 12 mulheres que foram forçadas a servir como escravas sexuais durante a Segunda Guerra Mundial. O governo japonês teria que pagar um valor de 490 mil reais, aproximadamente 10 milhões de won, a cada uma das vítimas. A decisão simbólica, claro, né, sem precedentes, abalou um pouco as autoridades japonesas, sendo que eles alegaram que o tribunal coreano não tem jurisdição sobre o outro país e que teve uma leve tensão diplomática entre eles. O Japão decidiu que não vai pagar as indenizações sobre os danos psicológicos que foram causados a essas mulheres, e que esse processo, que mesmo tendo iniciado em 2013, somente 5 estão ainda vivos. E segundo a declaração desse artigo, o que foi dito foi o seguinte sobre o Japão: no Japão, nosso país nunca aceitará essa decisão, disse o primeiro-ministro Yoshihide Suga. Sugeriu que o processo fosse abandonado e que a questão das mulheres de conforto já estava resolvida. A gente viu que no episódio, em um momento, foi dito que ela gostaria que pelo menos fosse pedido ou fosse feito um pedido de desculpas, né? O que certamente não ocorreu e nem vai ocorrer. Pesado isso, não é mesmo, gente? Uau! Eu não estava sabendo dessa decisão, mas enfim, o que o Google não faz pela gente também. E voltando ao episódio da nossa querida protagonista,
O que eu imagino é que agora, chegando nos últimos 2 capítulos, eu quero saber o que vai acontecer com o personagem do Won. E eu achei muito interessante que a diretora fez um comentário pro Won, falando assim, olha, o que você acha dela? Você admira? O que você gosta assim, muito da Hyun? Ele falou assim, eu me preocupo com ela. Essa fala em particular me deixou muito curiosa, porque afinal de contas, até agora a gente não sabe qual a relação do Won nessa história toda. Eu acredito, fazendo a minha fanfic aqui, antes de falar um pouquinho mais sobre esse episódio, que o Won pode ser filho dos dois. Já imaginou, gente? Que legal! Porque assim, na história, a sogra da Hyun fala assim, olha, eu não quero que ela tenha descendentes porque o nome vai estar manchado, e enfim, aquela baboseira toda de fake news. E só que a gente não sabe. A gente vê que ela se matou, mas não sabe em qual momento da história. A gente sabe que passou 1 ano, ou talvez mais, e ela acabou se matando em um certo momento. Mas e se de repente o Won foi filho dos dois? Você imaginou que coisa legal, gente? E isso cai também em outro problema que eu acho tão importante quanto, que é a decisão dele. Na primeira fase da história, na primeira parte da história, foi dito que ele trabalharia com eles e ficaria 6 meses em coma e acordaria, ou desistiria de tudo e ficaria 12 anos. Só que para eles, será que o tempo passa de uma maneira diferente? Será que tem alguma diferença? Qual que vai ser a decisão dele? Eu também não vejo luz nenhuma aí no fim do túnel. Bom, curiosíssima sobre qual que vai ser a decisão. Semana que vem vão ser os 2 últimos episódios. Eu já vou sentir uma saudade gigante desse K-drama que eu tô guardando no fundo do meu coração. Eu acho que foi um dos mais inteligentes que eu vi nos últimos tempos aí, de todos os K-dramas que eu vi. E sinceramente espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. E a gente se vê na semana que vem. Quem tá falando aqui é Surya, esse é o NunaCast. Tchau! 잘못한 기차가 사랑해요. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem tá falando aqui é a Surya, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o último episódio de Amanhã ou Tomorrow e também falar um pouquinho geral do que eu achei sobre esse K-drama. Bom, para quem não assistiu, eu vou falar do fim do último capítulo, como eu disse anteriormente. Então, se você não viu, vai lá, assiste, depois você volta aqui. Gente, se você ainda tem medo de assistir esse K-drama, tá vendo os comentários aí do pessoal que tá falando, é um K-drama sobre suicídio. Não é sobre suicídio. Apesar desse tópico ser bem presente nesse K-drama, eu vejo que ele basicamente é sobre superação. Por quê? Confesso, como eu disse nos meus NunaCast, os anteriores, vai lá escutar, eu falei que o primeiro episódio foi bem pesado, convenhamos. Mas depois que você entende qual o objetivo da série, qual o foco, até onde que ela tá indo, é um K-drama excepcional. Cada episódio é uma paulada, é uma lição de vida, como algumas pessoas dizem. Aquela coisa otimista, aquela coisa pra frente, porque assim, no geral, gente, não é só, é só sobre suicídio, vai mostrar a gente se matando. Não. Eles mostram um caso de alguém, depois mostra como você se recupera desse problema, como você supera esse problema, como você tem que enfrentar esse problema e como você faz entender que a vida é muito mais do que simplesmente desistir dela. E tem uma coisa muito mais importante, que é a mensagem espiritualista, digamos assim, que ensina pra gente que mesmo depois que você morre, você tem na pós-vida as consequências desse ato que você teve de suicídio. Então eu achei bastante surpreendente isso, porque eu não imaginava que na Coreia, desculpa gente, tô aprendendo tudo isso agora, na Coreia do Sul particularmente, eu não imaginava que um tema assim, parecido com espiritualidade, digamos assim,
fosse colocado num K-drama. E pasmem, de uma maneira muito legal. No começo foi bem divertido, vendo como é que era aquele local onde eles trabalhavam, parecia uma grande empresa e que tudo tinha que funcionar direitinho, com os departamentos. Gente, foi muito legal, muito divertido acompanhar a história desses personagens incríveis. Não posso deixar de falar do momento redenção. Gente, eu tenho que assumir. A Hee-seon, que faz Hyeon, a de cabelo de chiclete, ela também fez o Faith, ou a Grande Doutora. E eu não gravei um podcast falando sobre esse K-drama, mas eu escrevi que ela não é muito boa para poder fazer comédia não, mas que aquele K-drama em particular foi muito interessante depois que entrou na parte dramática mesmo, parou a comédia. E nesse K-drama em Tomorrow, ela se deu muito bem, gostei muito da participação dela, ela estava muito bem, apesar que ela ficou sisuda grande parte do tempo, mas ela se superou em muitos momentos e eu gostei muito dela, então parabéns. Eu não gostava dela em Faith, não gostava mesmo, no comecinho eu fiquei com raiva, fiquei com ranço da personagem, falei, meu Deus, quem é essa menina que está trabalhando com o nosso querido Min-ho? Não pode, não rola, não dá certo, mas agora realmente ela assumiu aí a persona da Hyeon e eu gostei demais da maquiagem no cabelo. Aliás, não posso deixar de acentuar o figurino incrível que colocaram nela, cada roupa uma mais legal, misturando tendências, texturas, o visual totalmente maluco. Gente, que visual incrível dessa personagem. E é claro que eu não podia falar também que o resto do elenco também estava maravilhoso, mas o grande destaque, gente, o grande destaque, quem vocês adivinham? Nosso querido Roon. Roon fez um trabalho muito bom. Vocês vejam que ele era o único personagem que não tinha uma memória anterior da sua vida. Vocês vejam que ele era um cara otimista, que estava sempre querendo que as coisas dessem certo. Enfim, é tudo de bom, gente, essa série. E cada coisa que acontecia, você aprendia uma lição, mesmo naquelas mais dolorosas, sabe? Aquelas coisas mais complicadas de você enfrentar. Então eu acho que sim, você tem que dar uma chance. Vocês têm que realmente aceitar que a vida é muito importante, que você não deve desistir dela com tanta facilidade. E vamos lá, essa foi o recadinho geral que eu tô falando sobre o Tomorrow. Agora eu vou falar sobre os 2 últimos episódios, que foi incrível também. Eu achava interessante que teve uma parte que a gente não imaginava que fosse o romance, que fosse aflorar ali entre a Hyeon e o Gil. A gente tem essa história do passado deles, que foi bem complicado, que ela se matou. Então, consequentemente, ela perdeu o vínculo com a família, com as encarnações que ela deveria tomar mais pra frente. E ele, sabendo disso, ele pediu para que a memória dele fosse excluída, para que ele não lembrasse mais dela. E veja que situação, né? Ele não lembrava dela e ela lembrava dele, e os dois ficaram nesse climão, sabe lá por quanto tempo. E no final das contas, a grande missão da diretora era fazer com que os dois fizessem as pazes, se reconciliassem ou encontrassem o amor. E que maravilha de episódio foi esses últimos 2, falando sobre o grande problema da internet, que é o próprio bullying virtual. E essa amiga dela, né, que tentou se matar e só não morreu por sorte, que a gente aprendeu que existe consequências, né? O ator, a celebridade que está lá do outro lado é um ser humano também, que a gente não sabe como é que ele vai reagir ao ouvir ou ler os comentários de haters na internet. Então a gente tem que entender que existe alguém que tem amor do outro lado, que tem uma vida do outro lado, o ser humano que também está do outro lado, né? Não somos simplesmente máquinas. E eu adorei porque, assim, no geral, todo o K-drama você sentiu que teve consequências, boas ou más, dentro de cada história, de como foi apresentado. Então ficou aí a grande lição de Tomorrow. É o tipo de série que eu vou guardar no potinho, série inteligentíssima. Eu não me lembro de ter visto nenhuma, mesmo
aqui entre os ocidentais, uma série com tanto carinho, feito com tanta dedicação e de uma maneira tão delicada. Eu digo delicada no sentido de que tudo que foi colocado ali foi colocado de uma maneira de apresentar o problema e mostrar também que depois desse problema tem uma luz lá no fim do túnel, que você pode superar, você pode se dar bem, que você pode ser feliz no final. Sobre os 2 últimos capítulos, realmente foi muito forte aquela ligação das mulheres, o fake news, que foi uma coisa que veio muito recorrente em vários episódios, e a consequência disso, não só o fake news virtual, mas o fake news real, a mentira, a calúnia, o abuso, vários tipos de abuso. Bom, enfim, quem assistiu percebeu mais do que eu e sabe a consequência disso. E eu gostei do final porque eu acreditava que, sinceramente, eu achava que Ru-un, a personagem dele, o Jong-won, tivesse alguma coisa a ver com um dos dois, fosse filho de um dos dois, algum resgate de algum dos dois. Mas no final eu achei interessante também a ideia dele ser só um cara otimista, um cara pra frentex, e que no futuro ele vai acabar se reencontrando com eles, porque afinal de contas eles são imortais, e para eles 40 anos, 50 anos é um tempo suficiente para eles se reencontrarem de novo. E realmente não seria justo pro Jong-won ficar longe da família, que também está sofrendo, dele estar em coma e tudo mais. Então eu achei o final justíssimo, certíssimo, condizente com todo o resto da série. E aquele finalzinho dele tentando ajudar o amigo, conseguindo um emprego, gente, foi muito legal, muito bacana. E os dois, eles se encontrando, infelizmente não lembrou dos amigos, né? Eu achei que ele fosse ter um leve vislumbre, olha, acho que eu vi você de algum lugar e tal, mas tudo bem, não tem problema nenhum, acho que não era essa a ideia. E esse daí é um que eu gostaria de ver uma próxima temporada, mas como sempre a gente sabe que não vai ter, que fechou, é isso mesmo e finalizou, né? Então é isso, gente, eu amei e eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu Tomorrow, e que amanhã, como diria, eu acho que a grande mensagem é que amanhã pode ser um dia muito melhor do que o dia de hoje, certamente. Espero que todos vocês estejam tão bem e tenham entendido tão bem essa mensagem que Tomorrow passou pra gente. Como foi bom relembrar a minha experiência que eu tive assistindo Tomorrow, e a gente se vê na próxima. Olha, acho que eu vi você de algum lugar e tal, mas tudo bem, não tem problema nenhum, acho que não era essa a ideia. E esse daí é um que eu gostaria de ver uma próxima temporada, mas como sempre a gente sabe que não vai ter, que fechou, é isso mesmo e finalizou, né? Então é isso, gente, eu amei e eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu Tomorrow, e que amanhã, como diria, eu acho que a grande mensagem é que amanhã pode ser um dia muito melhor do que o dia de hoje, certamente. Espero que todos vocês estejam tão bem e tenham entendido tão bem essa mensagem que Tomorrow passou pra gente. Como foi bom relembrar a minha experiência que eu tive assistindo Tomorrow, e a gente se vê na próxima série. Então quem tá falando aqui é Surya, esse é o NunaCast. Até mais, tchau!